Eu já vivi momentos em que tudo parecia impossível de resolver. Momentos em que eu olhava para a situação e não via saída, não via solução, não via esperança. Era como se todas as portas estivessem fechadas ao mesmo tempo. Eu tentava manter a calma, tentava encontrar respostas, mas por dentro existia um sentimento de medo e de incerteza. Foi exatamente em um desses momentos que eu descobri algo poderoso na palavra de Deus. Existe uma oração escondida no Salmo 18 que fortalece quem está enfrentando situações difíceis e renova a esperança quando tudo parece impossível. Talvez você tenha chegado até aqui se sentindo assim, com um problema que parece grande demais, com uma preocupação que não sai da mente, com uma situação que parece travada. Pode ser uma dificuldade financeira. Pode ser uma dívida que está tirando seu sono. Pode ser uma decisão importante que precisa ser tomada. Pode ser um desafio inesperado que apareceu de repente. Ou pode ser simplesmente o peso de carregar responsabilidades que parecem maiores do que sua força. E quando a pessoa se depara com algo que parece impossível, é natural sentir medo. É natural sentir insegurança. É natural sentir cansaço. Mas existe uma verdade que o Salmo 18 revela com muita clareza. Deus é refúgio em tempos de dificuldade. Ele é proteção quando a pessoa se sente fraca. Ele é força quando o coração está cansado. Ele é socorro quando a situação parece fora de controle. O Salmo 18 foi escrito em um momento de grande livramento. É um salmo que fala sobre proteção, resgate e vitória depois de uma luta intensa. Ele mostra que Deus não abandona aqueles que confiam nele, mesmo quando os desafios parecem grandes demais. Isso significa que, mesmo que hoje você esteja enfrentando algo difícil, você não está sozinho. Deus está presente, Deus está atento, Deus está cuidando, e muitas vezes, aquilo que parece impossível para nós é apenas uma situação nas mãos de Deus. Talvez você esteja olhando para o seu problema e pensando, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída. Mas Deus pode abrir caminhos onde ninguém vê. Ele pode trazer soluções que você ainda não imaginou. Ele pode transformar uma situação difícil em um testemunho de vitória. Porque o poder de Deus não depende das circunstâncias. Ele não depende do tamanho do problema. Ele não depende do que as pessoas dizem. Ele depende apenas da sua vontade e do seu amor por você. Agora, eu quero que você imagine algo por alguns segundos. Imagine que existe uma saída para a sua situação. Imagine que existe uma solução sendo preparada. Imagine que algo pode mudar. Essa possibilidade pode parecer distante agora, mas ela começa a se tornar real quando a pessoa decide confiar em Deus. O Salmo 18 mostra que Deus é uma fortaleza. Isso significa que Ele oferece segurança, estabilidade e proteção, mesmo em meio ao caos. Quando tudo parece instável, Deus continua firme. Quando tudo parece incerto, Deus continua confiável. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de pressão. Pressão financeira, pressão emocional, pressão familiar, pressão profissional. E essa pressão pode gerar ansiedade, preocupação e medo do futuro. Mas Deus quer trazer paz ao seu coração. Ele quer fortalecer sua mente. Ele quer renovar sua esperança. Ele quer mostrar que existe um caminho. E muitas vezes, esse caminho começa com uma oração sincera. Não precisa ser uma oração perfeita. Não precisa ser longa. Não precisa ser complicada. Precisa ser verdadeira. Agora, neste momento, eu quero te convidar a dar um passo simples, mas poderoso. Respire fundo. Acalme a mente e prepare o coração. Porque vamos iniciar uma oração baseada no Salmo 18. Uma oração de proteção, de livramento e de transformação.
Mas antes de começarmos, eu quero te fazer um convite. Se você sente que está enfrentando uma situação difícil ou aparentemente impossível, escreva nos comentários: Deus é minha fortaleza. Essa frase é uma declaração de fé. É uma forma de afirmar que você acredita que Deus pode cuidar da sua vida, mesmo quando tudo parece incerto. E agora, vamos começar a nossa oração. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com humildade e confiança. Eu reconheço que existem situações na minha vida que parecem impossíveis de resolver. Eu reconheço que existem problemas que estão além da minha força. Eu reconheço que existem desafios que eu não consigo vencer sozinho. Mas eu também reconheço que o Senhor é maior do que qualquer dificuldade. Assim como está escrito no Salmo 18, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Por isso, eu coloco diante de Ti todas as minhas preocupações, tudo aquilo que tem tirado minha paz, tudo aquilo que tem gerado medo, tudo aquilo que parece impossível. Pai, eu entrego nas Tuas mãos cada detalhe da minha vida, cada decisão, cada responsabilidade, cada necessidade, e eu peço que o Senhor intervenha, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga sabedoria, que o Senhor abra caminhos onde parece não existir saída, que o Senhor transforme aquilo que parece impossível em algo possível. Neste momento, eu escolho confiar, mesmo que eu ainda não veja, mesmo que eu ainda não entenda, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Eu confio, porque eu sei que o Senhor é um Deus que protege, um Deus que cuida, um Deus que age. E enquanto continuamos esta oração baseada no Salmo 18, algo importante começa a acontecer. A fé começa a crescer. A esperança começa a voltar. A confiança começa a se fortalecer. E isso prepara o coração para a mudança que você tanto precisa. Na próxima parte, nós vamos aprofundar essa oração, fortalecendo sua confiança e declarando proteção, livramento e vitória sobre essa situação que hoje parece impossível. Permaneça até o final, porque muitas vezes a virada começa exatamente quando a pessoa decide não desistir. Muitas vezes, depois que a pessoa entrega sua situação a Deus, surge um silêncio, um período em que nada parece mudar imediatamente. E é exatamente nesse momento que a fé é mais testada, porque a mente começa a perguntar: será que vai dar certo? Será que Deus está ouvindo? Será que minha situação tem solução? Esses pensamentos são comuns quando estamos enfrentando algo difícil, principalmente quando o problema parece grande demais, ou quando já tentamos muitas soluções e ainda não vimos resultado. Mas o Salmo 18 nos ensina algo muito poderoso. Deus não age apenas quando tudo está fácil. Ele age justamente quando a pessoa decide continuar confiando, mesmo em meio à luta. Talvez hoje você esteja esperando por uma resposta, esperando por uma oportunidade, esperando por uma solução, esperando por uma mudança. E esperar pode ser cansativo, pode gerar ansiedade, pode trazer insegurança. Mas existe uma verdade que precisa ser lembrada agora. Deus nunca abandona quem confia nele. Mesmo quando parece silêncio, Deus continua trabalhando. Mesmo quando parece demora, Deus continua preparando o caminho. Mesmo quando parece impossível, Deus continua tendo poder para transformar a situação. O Salmo 18 mostra que Deus é uma fortaleza. E uma fortaleza é um lugar seguro, um lugar de proteção, um lugar onde a pessoa encontra força para continuar. Isso significa que, mesmo no meio da dificuldade, você pode encontrar segurança em Deus. Talvez você esteja enfrentando um problema que parece urgente. Pode ser uma preocupação financeira. Pode ser uma responsabilidade pesada.
Pode ser um desafio inesperado. Pode ser uma decisão difícil. E quanto mais você pensa nisso, mais o coração fica inquieto. Mas agora, eu quero te convidar a fazer algo simples. Respire fundo, acalme a mente e permita que a paz comece a preencher o seu coração. Porque muitas vezes, antes da situação mudar por fora, Deus fortalece você por dentro. Ele traz clareza, Ele traz força, Ele traz equilíbrio, Ele traz coragem. E isso muda a forma como você enfrenta o problema. O Salmo 18 também mostra que Deus livra aqueles que confiam nele. Isso significa que Ele pode abrir caminhos inesperados. Ele pode trazer soluções que você ainda não imaginou. Ele pode colocar pessoas certas no seu caminho. Ele pode criar oportunidades que antes não existiam. E muitas vezes, a resposta chega de forma surpreendente. Uma porta se abre, uma notícia chega, uma ajuda aparece, uma solução surge, e aquilo que parecia impossível começa a se transformar. Por isso, neste momento, é muito importante proteger sua fé. Não permitir que o desânimo domine. Não permitir que o medo enfraqueça sua confiança. Não permitir que a dúvida roube sua esperança. Porque a fé é o que sustenta você durante o processo. Agora, vamos continuar nossa oração. Senhor meu Deus, neste momento, eu permaneço diante de Ti com confiança. Eu sei que o Senhor ouviu o meu clamor. Eu sei que o Senhor conhece a minha necessidade. Eu sei que o Senhor vê cada detalhe da minha vida. Pai, mesmo que eu ainda não veja a resposta, eu escolho confiar. Mesmo que a situação pareça difícil, eu escolho acreditar. Mesmo que o caminho pareça incerto, eu escolho esperar. Eu declaro que o Senhor está trabalhando ao meu favor. Eu declaro que o Senhor está preparando uma solução. Eu declaro que o Senhor está abrindo caminhos. Pai, fortalece o meu coração. Renova a minha esperança. Tira de mim todo o medo. Tira de mim toda a preocupação excessiva. Tira de mim toda a ansiedade e enche o meu coração com paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das notícias. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das notícias. Uma paz que vem diretamente do Senhor. Eu confio que o Senhor está cuidando de mim. Eu confio que o Senhor está guiando meus passos. E eu declaro que nenhuma dificuldade é maior do que o teu poder. Neste momento, eu entrego novamente a minha situação nas tuas mãos. Tudo aquilo que me preocupa, tudo aquilo que parece impossível, tudo aquilo que tem tirado minha paz, eu entrego ao Senhor. E escolho descansar. Descansar na certeza de que o Senhor está no controle. Descansar na certeza de que o Senhor está trabalhando. Descansar na certeza de que a solução está sendo preparada. Se neste momento você sente uma pequena paz surgindo dentro de você, mesmo que seja discreta, isso já é um sinal importante. É um sinal de que sua fé está sendo fortalecida. É um sinal de que algo está começando a mudar. É um sinal de que Deus está cuidando de você. E eu quero te fazer um convite simples. Se você acredita que Deus está trabalhando na sua situação, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Essa declaração fortalece sua fé e também encoraja outras pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes. Na próxima parte, nós vamos concluir esta oração baseada no Salmo 18, declarando livramento, proteção e a virada da situação que hoje parece impossível. Permaneça até o final, porque muitas vezes a resposta chega exatamente quando a pessoa decide não desistir. Agora, neste momento final da nossa oração baseada no Salmo 18, eu quero que você perceba algo muito importante. Você chegou até aqui. Você permaneceu. Você não desistiu, mesmo carregando preocupações, responsabilidades e situações que pareciam impossíveis de resolver.
E isso mostra algo poderoso. Mostra que existe fé dentro do seu coração, mesmo que pequena, mesmo que silenciosa, mesmo que cansada. A fé continua viva. O Salmo 18 é um salmo de livramento, de proteção e de vitória depois da luta. Ele mostra que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Ele não ignora o clamor sincero. Ele não se afasta de quem busca ajuda. Pelo contrário, ele se aproxima, ele fortalece, ele protege, ele abre caminhos. Talvez hoje você ainda esteja enfrentando um problema difícil. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Talvez a situação ainda pareça complicada. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Deus trabalha mesmo quando não vemos. Deus prepara soluções mesmo quando tudo parece parado. Deus cria oportunidades mesmo quando parece não existir saída. E muitas vezes, a virada acontece de forma inesperada. Uma porta se abre, uma ajuda aparece, uma solução surge, uma notícia chega, e aquilo que parecia impossível começa a se transformar. Por isso, agora é o momento de fazer uma oração final, uma oração de entrega, uma oração de confiança, uma oração de fé. Senhor meu Deus, neste momento final eu coloco diante de Ti toda a minha vida, tudo aquilo que tem pesado no meu coração, tudo aquilo que tem tirado a minha paz, tudo aquilo que parece impossível de resolver. Pai, eu entrego completamente nas Tuas mãos. Eu reconheço que sozinho eu não consigo. Mas eu também reconheço que o Senhor pode todas as coisas. Assim como está escrito no Salmo 18, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Por isso, eu confio que o Senhor está cuidando de mim. Mesmo que eu ainda não veja, mesmo que eu ainda não entenda, mesmo que a resposta ainda esteja a caminho, eu confio. Pai, se existe uma porta que precisa se abrir, abre. Se existe um caminho que precisa surgir, revela. Se existe uma solução que precisa aparecer, traz. Se existe um milagre que precisa acontecer, realiza. Mas acima de tudo, fortalece o meu coração, renova a minha esperança, aumenta a minha confiança e me ajuda a permanecer firme, independente das circunstâncias. Eu declaro que o Senhor está me protegendo. Eu declaro que o Senhor está guiando meus passos. Eu declaro que o Senhor está preparando uma virada na minha situação. E eu escolho descansar na certeza de que tudo está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Agora fique por alguns segundos em silêncio, respire fundo e permita que essa paz permaneça dentro de você. Porque muitas vezes, antes da situação mudar por fora, Deus fortalece você por dentro, e quando a paz chega, é sinal de que algo está começando a se alinhar. Talvez hoje você tenha iniciado esta oração preocupado, cansado, sem saber o que fazer. Mas agora, algo mudou. Sua fé está mais firme. Sua esperança está renovada. Seu coração está mais forte. E isso é o início de uma nova fase. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a fazer uma declaração simples. Escreva nos comentários: Deus é minha fortaleza. Essa declaração fortalece sua fé e também encoraja outras pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes. E se esta oração trouxe paz ao seu coração, considere se inscrever no canal. Aqui você encontrará orações que fortalecem a fé, renovam a esperança e ajudam você a permanecer firme, mesmo quando a vida apresenta desafios. Permaneça em confiança, porque aquilo que hoje é uma oração pode se transformar em um testemunho muito em breve.